Olá, queridos, uma boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus, mais uma noite onde nós nos reunimos para meditar na palavra de Deus, para poder falar com Ele, para poder buscar entendimento para nossas vidas. E nós temos visto isso todos os dias, meus irmãos. Nós temos contemplado as grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas através das lives, através desses cultos online que têm sido bênçãos, amém? Domingo mesmo, conversando com o nosso pastor Marcos, até sobre isso, e quando tudo isso acabar, praticamente a gente vai ter que continuar fazendo alguns dias, não todos os dias, mas a gente tem que continuar fazendo. Ô Bia, não tá entrando não. Meu Jesus, não tá entrando não. Não tá. Pai, tá todo mundo vendo. Só Jesus. É assim mesmo. Amém? No nome do Senhor Jesus, meus irmãos, eu queria... Desculpe aí a internet da gente, às vezes, dá essa caída mesmo. Mas eu creio que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre fé. Amém? Tá aqui nossa Adriana Gomes, que Deus abençoe, dona Adriana, seja bem-vinda. E como eu estava falando aqui desde o início, meus irmãos, até conversei com o nosso pastor Marcos sobre isso domingo, amém, dona Rosana, Deus abençoe. Sobre quando essa pandemia acabar, praticamente a gente vai ter que continuar fazendo em alguns dias, porque tem alcançado vidas, tem alcançado outras pessoas de outros municípios, né? Pessoas que não estão perto das nossas igrejas. E Deus tem, assim, nos orientado, assim, todos os dias sobre isso. Eu tenho visto o poder de Deus nas nossas vidas. Hoje eu quero trazer para vocês, meus irmãos, o título da nossa mensagem é Você crê, amém, ou duvida? Nosso pastor Paulo César, seja bem-vindo. Tatiana, minha esposa, amém? E eu queria falar com vocês sobre isso. Se a gente crer mesmo no Senhor ou duvidamos. Tá? Que nós temos visto, hoje mesmo, agora à noite, eu meditando um pouco na palavra aqui, nosso obreiro Paulo Coutinho, minha filha Ana Beatriz, seja bem-vinda. Ele, se algum dos irmãos sabe, algumas semanas atrás aí ele sofreu um assalto, onde levaram tudo dele, documento, algumas coisas dele. E é um homem que praticamente, meus irmãos, não só ele, mas tem uma fé assim, inabalável junto ao Senhor. Ontem mesmo fomos fazer uma casa de paz, onde foi bênção, a casa de paz onde nós tivemos lá dentro na Manchete, foi bênção. E hoje ele mandou uma mensagem para mim agora à noite, meus irmãos, que todos os documentos dele que tinham levado, veio uma pessoa agora à noite que entregou todos os documentos do servo de Deus. Amém? Dona Glória Maria, seja bem-vinda. Sabe o que é isso, meus irmãos? É compromisso com Deus, é fé, é acreditar, tá? Que às vezes as pessoas tentam só acreditar quando vê, mas a gente precisa exercitar em nós uma fé a qual o mundo talvez não entenda. A Bíblia fala que bem-aventurado aquele que crê sem ver. Mas praticamente, meus irmãos, se nós não tivermos firmados verdadeiramente na rocha que é o Senhor, nós não conseguimos acreditar verdadeiramente. Eu vou trazer um texto aqui onde a Bíblia fala de um homem chamado Tomé. Tá? Lá no versículo, lá em João, antes um pouco de acontecer esse fato aqui, a Bíblia fala que Jesus estava, quando Lázaro morre, Jesus estava querendo voltar para poder ver Lázaro. E os discípulos contestam por que Jesus queria voltar lá, né? Mas Tomé, ele fala assim, Senhor, nós temos que voltar. A gente pode até morrer com você. Uma questão de fé, sim. Mas mais na frente um pouco, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, ele já tinha ouvido falar disso. A Bíblia fala que ele duvidou que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitaria. Sabe o que eu vejo nisso aqui, meus irmãos?
praticamente o que a gente tem vivido nos dias de hoje. Pessoas têm ido à casa de Deus, pessoas têm chegado lá quebrantadas, com alguma situação para poder resolver. Nós oramos, nós acompanhamos, mas a pessoa ainda não consegue crer sem tocar e sem ver o milagre acontecer. Meus irmãos, Jesus diz que bem-aventurado. Nós temos que nos colocar nesse plano, Paulo Coutinho, amém, meus irmãos, meu irmão? Nós temos que colocar nessa condição de começar a crer mais nesse Deus a qual nós servimos. Senão a gente vai passar meses, dias, anos, né, sem ver um milagre de Deus, sem contemplar uma maravilha nas nossas vidas, por falta de fé. Amém? A fé, meus irmãos, nós precisamos individualmente, cada um brotar dentro de nós. Precisamos entender isso. Senão a gente vai passar muito tempo. A Bíblia fala que Tomé andou do lado de Jesus ao tempo todo no ministério dele. Tá? Andou. Mas no momento de reconhecer o Senhor, que o Senhor Jesus lhe disse que iria e voltaria ao terceiro dia, Tomé não consegue acreditar sem tocar. Esses dias, sábado, eu estava orando na igreja e Deus estava falando comigo sobre isso. Sobre feridas que tem na gente, em nós. Amém? Que talvez pessoas precisam ver para poder acreditar, mas essa não é a fé que Deus espera de mim e de você. Aqui em João 20, a partir do versículo 24, João 20, a partir do versículo 24 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Sabe, meus irmãos, às vezes eu até converso um pouco lá na igreja sobre isso, que se nós tomarmos a nossa posição de servos hoje, nós seremos muito bem-aventurados. Veremos a glória do Senhor resplandecer em nossas vidas todos os dias, porque praticamente nós alimentamos uma fé a qual nós não vemos Jesus fisicamente. A Bíblia fala que os discípulos viam Jesus, andavam com Ele, comiam com Ele, dormiam com Ele, e não conseguem acreditar que no momento de ressurreição Jesus viria de novo. Olha o que a Bíblia diz aqui, 25, né? Disseram por os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: Se eu não vir os sinais. Sabe, talvez a dificuldade do povo de Deus hoje é: eu preciso resolver algo na minha vida, eu vou orar a Deus, mas enquanto eu não ver nenhum sinal, eu não vou acreditar. Ou em outras palavras, se eu não ver nenhum sinal, eu não vou acreditar verdadeiramente naquilo que Deus quer para a minha vida. Ou em outras palavras, meus irmãos, tem gente que duvida até se a oração dela está chegando ao trono do Senhor. Tá? Nós precisamos ter essa certeza. Ore a Deus. Peça no momento certo, na hora certa, aquilo que você quer. E se verdadeiramente você crê em Deus, maravilha Ele vai fazer na tua vida, através da tua certeza de fé no nosso dia a dia. Tomé andava com Ele todos os dias. O homem que teve uma atitude lá atrás, de talvez querer ir ver Lázaro e talvez até ser morto, mas um tempo depois ele duvida do Senhor Jesus. Nós temos que acreditar mais em Deus, meus irmãos. Temos que exercitar mais a nossa fé. Nós temos orado, temos acompanhado, meus irmãos, não só na igreja, mas também em alguns lares. Nós temos pregado isso. Precisamos, meus irmãos, entender. Ontem mesmo fui fazer um culto na casa de uma irmã, casa de paz. E no início eu falei algo que me chamou muita atenção, tá? O porquê
Ou qual a condição que Deus ainda me quer vivo no dia de hoje? Tá? Qual é a condição que Deus te quer vivo até o dia de hoje? Para que você possa só ver misérias? Para você ficar o tempo tanto chorando pelos cantos? Como o pastor um dia pregou, só dá testemunhos de livramento, meus irmãos. O Deus ao qual nós servimos quer fazer coisas maravilhosas na tua vida ainda hoje. Basta acreditar, basta colocar em prática essa fé que muitas das vezes nós não entendemos, não é para entender. Tem coisas, meus irmãos, na nossa vida que nós não precisamos explicação, só viva. Tá? Por que o Tomé duvidou naquele momento ali, aonde os discípulos estavam falando com ele? Seja bem-vinda, Roberta. Ontem estive na sua casa, Deus abençoe. Em nome de Jesus, noite abençoada. Então, qual é o sentido de nós estarmos aqui hoje? Se eu não crer verdadeiramente no Senhor. Amém? Nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração. Eu quero viver as melhores coisas na minha vida através da palavra do Senhor. Eu preciso exercitar essa fé. Eu preciso declarar dentro do meu coração que vem a tempestade, a luta, mas eu permanecerei de pé, firme na rocha que é o Senhor. Dona Helena, Deus te abençoe também, Dona Helena. Precisamos entender isso. Tomé andava com Jesus o tempo todo. Meus irmãos, sabe o que eu vejo também aqui? Tem pessoas que talvez vão nas igrejas, desculpe, saem de lá, entram, louvam, ouvem uma palavra, sai de lá maravilhado. Bota os pés para fora da igreja. Se esquece de tudo que recebeu lá no templo sagrado. Ora em casa. Talvez está passando pela situação, um irmão, um marido, um filho. E naquele momento ali, Deus traz o quê? Traz a paz, ó, dizendo assim, ó, pode deixar que eu estou cuidando. A primeira ventania, a primeira chuva que dá, já acabou a fé daquela pessoa em todos os momentos. Nós precisamos permanecer firmes. A Bíblia fala aqui que Tomé, meus irmãos, só queria acreditar se visse. Jesus ali, no final, Jesus chama a atenção dele. Amém? Diz aqui no 26, ó. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Sabe que às vezes eu vejo isso, meus irmãos? Eu não falo só de você não, também de mim. Nós, quando estamos no templo sagrado, nos envolvendo de uma maneira tão sobrenatural, que a gente fala, Senhor, eu te amo, tu és meu, toma conta da minha vida, ser o meu refúgio, ser a minha fortaleza, ser a minha rocha inabalável. Mas a primeira ventania, a primeira tempestade que vem nas nossas vidas, meus irmãos, nós não conseguimos acreditar. Amém? Olha o que ele diz aqui. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. No versículo 29, o que Jesus diz para ele? Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, criste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, Deus quer me chamar e te chamar de bem-aventurado, bem-sucedido, bem fortalecido, amém? Bem-aventurado. O Senhor quer te fazer, meu irmão, perdão, bem-aventurado hoje. O Senhor quer restaurar essas feridas que talvez se encontram na tua vida e você olha ali e vê um desânimo, meus irmãos, a paz, dona Alda. Deus quer refazer, Deus quer restaurar, mas é necessário que nós viemos a orar e crer que o milagre já aconteceu. Então seja dê uma de Tomé nesse versículo aqui. Dê, meus irmãos, uma de Tomé lá no João 11, quando ele toma uma posição e fala, Senhor, eu vou com você, eu vou com o Senhor, se for para morrer, eu vou com o Senhor.
Que fé é essa, meus irmãos, que muitas das vezes a gente profere dentro da igreja, ou quando a gente vai num culto no lar, quando a gente ora por uma pessoa, poxa, eu recebo, mas basta virar as costas que toda aquela fé foi embora. Precisamos entender, meus irmãos, precisamos entender que Deus espera que nós venhamos acreditar. Raine, boa noite, meus irmãos e irmãs. Como que eu vou evangelizar? Como eu vou querer que talvez um vizinho meu se espelhe nos meus caminhos para poder andar na presença do Senhor? Como que eu venho esperar que um familiar meu, que talvez se encontra em uma dificuldade financeira, não sei, de família, vai acreditar se tem olhado para mim e não tem visto uma fé verdadeira em Cristo Jesus? No nome de Jesus, nós precisamos mudar, meus irmãos. E a mudança tem que ser hoje. Eu falei ontem na casa da irmã e não é mentira. Eu tenho que valorizar cada dia, cada fôlego de vida que o Senhor me dá pela manhã. Eu tenho que entender isso. Em nome de Jesus. Lá em Romanos 4, abra a tua Bíblia lá em Romanos 4, você que está com a sua Bíblia aí. Te mostrar uma fé aqui, meus irmãos. A qual Deus espera de mim e de você. Uma fé que, como a Bíblia diz, que Ele diz que Ele usaria as coisas loucas para confundir os sábios. E muitas das vezes a nossa fé, ela tem que ter esse sentido. Eu tenho que orar, meus irmãos. Eu tenho que acreditar que todas as vezes que alguma coisa vier sobre a minha vida, basta eu pensar, basta eu orar a Deus e o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Lá em Romanos 4, versículo 9, diz assim: Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não há circuncisão, mas na incircuncisão. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim que também a justiça lhes seja imputada. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão. Amém? Nosso pai que tivera na incircuncisão. Porque a promessa, versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, naquilo que nós acreditamos. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, nós somos. Amém? Logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Versículo 16 diz assim, ó, portanto, amém? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa
seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é pai de todos nós. Amém? Versículo 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. Entende a promessa de Deus, meus irmãos? Olha o que ele diz aqui, ó, no finalzinho do 17. Chama as coisas que não são como já se fosse. É a fé, meus irmãos, que nós devemos brotar dentro do nosso coração. Eu tenho que orar hoje, amém? Eu tenho que interceder hoje e verdadeiramente, meus irmãos, ter a certeza, mesmo antes que eu venha tocar. Quantas vezes eu saio de casa, quantas vezes minha esposa sai de casa, minha filha, e eu oro entendendo que Deus está protegendo elas aonde elas estiverem. Eu não posso andar 24 horas com ela, mas eu sei de um que pode, e é Deus. Amém? É Deus, e Ele envia os seus anjos para guardar todos aquele que verdadeiramente tem vida com Ele. Ou seja, a fé. Abraão mostra uma fé aqui, meus irmãos, que ele deixou como propriedade para mim e para você. Deixou como promessa, tá? Em exercitar. Às vezes não é fácil, não. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Qual é a sua saída se não acreditar em Deus? Qual é a minha saída hoje se eu não acreditar verdadeiramente que Deus está comigo? Vou procurar outras coisas? Não. Esse Deus, meus irmãos, a qual um dia eu fui apresentado e você também foi, Ele tem feito maravilhas no meio de nós e nós temos visto isso a cada dia. Eu entendo que hoje, por Deus me deixar mais um dia, me dar esse fôlego de vida, é porque verdadeiramente as promessas, as orações que eu fiz a Ele, ainda estão num tempo de se cumprir. Talvez hoje, talvez amanhã. Eu não tenho que olhar para as dificuldades que se encontram aí fora. Eu não tenho que me atentar nas lutas, nessa tempestade que tem aí fora. Sabe por quê? Que como eu preguei um dia lá no tempo sagrado, Jesus está no barco comigo, com você. Essa é a fé que eu tenho que entender em todo momento. Pode vir lutas, tempestades, adversidades, amém? Trovões, tudo que possa vir da natureza. Mas o meu Deus, Ele me garante, Ele te garante que se formos fiéis a Ele e acreditar, nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará à minha casa nem à tua tenda. Esse é o Deus que nós servimos. Mas precisamos entender a relação de fé, tá? Temos que entender que as nossas orações têm que sair verdadeiramente do nosso coração, do nosso interior, para que verdadeiramente possamos cumprir o nosso chamado perante ao Senhor Jesus. Tomé, meus irmãos, não foi rejeitado pelo Senhor. Às vezes é necessário, como temos visto essa semana, onde Deus usou o nosso pastor Marcos, pastor Paulo, pastor Denilson, para dar muitas das vezes um puxão de orelha em cada um de nós. Palavras mansas são muito boas, mas nós temos que entender que nós precisamos ser chamados à atenção para que nós venhamos a crescer espiritualmente falando. Lembra de Pedro? Pedro foi repreendido por Jesus, negou Jesus, mas a Bíblia fala que depois disso ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Um dos maiores, que teve muito mais. Olha, o ministério de Pedro foi maravilhoso. Eu não sei, meus irmãos, o que você tem buscado para a tua vida. Se é o momento hoje
faça essa aliança com Deus hoje, fala: Senhor, eu preciso exercitar minha fé perante a tua presença. Lembra daquele homem que leva o filho dele para que Jesus o curasse? O que Jesus diz para ele? Amém? Você crê? Ele fala para o Senhor: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Sabe que muitas das vezes isso acontece comigo, com você? Nós oramos, mas não cremos verdadeiramente. Saem palavras bonitas da nossa boca, tá? Fortes, como às vezes nós ouvimos lá na igreja lá, mas verdadeiramente aqui dentro de nós não conseguimos acreditar que Deus pode tudo em nossas vidas. Ele quer te fazer grande hoje, Ele quer te fazer grande amanhã. Ele quer curar, salvar, transformar a sua família e a minha família. Mas é necessário que hoje venhamos a exercer a verdadeira fé em Cristo Jesus. A Bíblia fala aqui no finalzinho, versículo 18, amém? Diz assim, ó: o qual esperança que eu conta a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. Olha o que diz aqui no 19. Romanos 4, 19. E não enfraqueceu na fé. Boa noite, Elisângela, Edmar. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amém? Olha o que a Bíblia fala, meus irmãos. Abraão já estava numa certa idade, mas ele não duvidou. Sabe, meus irmãos, você é jovem ainda hoje, né, dona Alda? Você é jovem, dona Alda. Rosângela, nós somos jovens ainda. Olha a promessa que Abraão tem com 100 anos. Tá? A Bíblia fala que o corpo dele já estava enfraquecido, amortecido, mas mesmo assim ele continuou crendo. Lembra de aquele homem que andou com Josué? Me fugiu a memória aqui. Meus irmãos, ele fala que verdadeiramente, desde que ele ouviu a promessa, quando ele recebe a promessa depois de 45 anos, ele estava mais forte do que quando ele recebeu. Amém? Nós precisamos acreditar dia após dia. Como eu falei, hoje para mim não tem mais saída, e eu agradeço por isso, que a minha saída hoje, o meu refúgio é Deus. Sempre será Deus. Quantas vezes eu tenho orado para o Senhor, muitas vezes eu me encontro enfraquecido, mas não permita que a minha fé vá embora, e Deus tem falado comigo verdadeiramente sobre isso. Deus tem me sustentado, meus irmãos, até no momento de luta, de adversidade. No versículo 19 diz assim, ó: não enfraqueceu na fé. No final diz assim, ó: nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Agora o versículo 20, meus irmãos, é o que eu trago para mim e para você nessa noite. Olha o que diz no versículo 20, Romanos 4, 20. Promessa para você. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Foi fortificado na fé. Seja fortificado nessa noite, na fé em Cristo Jesus. Seja edificado na rocha que é o Senhor Jesus. Tenha sua casa hoje restaurada verdadeiramente na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Dando glória a Deus em todo o tempo. Falei com o obreiro Paulo agora à tarde, meus irmãos. Ele muito alegre me disse: pastor, glória a Deus porque Deus é fiel. Eu sei que Deus é fiel. Mas ele deu glória a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Meus irmãos, nunca perca a sua esperança. Tem pessoas que talvez vão chegar do teu lado, na tua frente, ligar para você e falar: ó, deixa para lá, corre atrás. Meus irmãos, Deus não vai permitir que nada seu se perca. E se perder, tá? Ele vai restituir em dobro, porque Ele é Deus. Ele é fiel. Ele cumpre a palavra dele na tua vida e na minha vida. Mas seja, meus irmãos, seja
creia no poder de Deus. Como diz o título aqui, você crê ou duvida, tá? Eu prefiro acreditar. Eu prefiro crer. Eu prefiro colocar minha fé em ação e entender que verdadeiramente os dias, hoje pode até ter sido um dia meio trabalhoso, meio complicado, mas como diz a palavra, eu tenho que crer que o amanhã vai ser bem melhor do que foi o dia de hoje, mas que nada disso abale minha fé, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu vivo por fé. Essa é a minha certeza. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Você entendeu a palavra, meus irmãos? Você entendeu aquilo que Deus está ainda querendo fazer na tua vida? Talvez um pouco de incredulidade talvez esteja dentro do teu coração. Não queira fazer igual Tomé. Tocar para crer. Ore hoje e creia hoje que o seu milagre, as promessas do Senhor ainda vão se cumprir na tua vida. Depende de Deus? Deus já fez a parte dele. Depende de mim e de você colocar essa fé em ação ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Queria que você estivesse na sua casa agora, curvasse a sua cabeça. Vamos entrar em comunhão com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos nessa hora diante da Tua presença, Pai. Hoje, meu Deus, só trouxe aos nossos corações algo que muito ardeu dentro de mim, Senhor. Porque muitas das vezes, meu Pai, eu orava, Pai, e praticamente enquanto eu não visse algum sinal, Pai, eu não conseguiria ficar em paz. Mas o Senhor nos trouxe hoje o entendimento, Pai. Ou eu creio ou eu duvido. Eu prefiro crer, Pai. Eu prefiro adorar ao Senhor. Eu prefiro acreditar, Pai, que no tempo, meu Pai, determinado por Ti, a minha vida vai mudar, a minha causa vai ser restaurada, Pai. Aquilo que eu tenho tanto pedido ao Senhor vai se cumprir. Deus, o Senhor nos mostrou hoje, Pai, que Abraão já com 100 anos de idade, Sara também, Deus, a Bíblia fala que eles já estavam amortecidos, velhos, Deus, enfraquecidos, mas eles, meu Pai, acreditaram que o Senhor, Deus, faria o que o Senhor prometeu a eles. Pai, eu sei que nesse momento tem vidas aí, Pai, pessoas que estão nos assistindo, que precisam do milagre do Senhor ainda hoje, mas que eles possam crer verdadeiramente, Pai, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti nessa hora, Pai, que a Tua igreja, Senhor, tem vivido, meu Deus, dias talvez turbulentos, sim, com tudo que tem acontecido aí fora, mas, Pai, que nada disso venha abalar a nossa fé, que nada disso, meu Pai, possa abalar a nossa certeza, Pai, que as nossas orações estão sendo ouvidas por Ti. Deus, o alto preço que o Senhor Jesus pagou naquela cruz, Pai, também tem relação com a nossa fé. Então, Senhor, em nome de Jesus eu peço a Ti nessa hora, Pai, visita esse lar agora, visita esse leito de hospital, visita essa pessoa, meu Pai, que talvez precise de uma solução, de uma causa na justiça, meu Pai, de uma porta de emprego, de uma restauração, meu Pai, no trabalho dela, para que ela possa, meu Pai, Deus, se colocar de pé diante da Tua presença. Mas, meu Pai, que nada, meu Pai, disso venha tirar a nossa certeza da nossa fé em Cristo Jesus. Pai, que nós não venhamos a ser, Pai, como Tomé, lá em João 20, mas venhamos a crer, meu Pai, que verdadeiramente as nossas orações têm sido ouvidas pelo Senhor todos os dias. Se é necessário, Pai, fazer uma limpeza espiritual hoje, que venhamos, meu Pai, nos posicionar perante a Ti e pedir ao Senhor que nos limpe, nos sare, cure, meu Pai, as nossas feridas, mas que verdadeiramente, Senhor. Amém, meus irmãos? Houve uma situação aqui, mas Deus está no controle. Meus irmãos, boa noite a todos. Eu queria agradecer
a todos por estar nos acompanhando nessas lives. Nosso próximo encontro agora é no domingo, meus irmãos, lá no Templo Sagrado, no culto de 8 horas da manhã, às 18h30 também, Rua Abílio José de Matos, Abílio José de Matos, 1721, no centro do Porto da Pedra. Amém? Eu te espero lá no domingo para poder exaltar, engrandecer e praticar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Até no domingo, para a honra e glória do Senhor Jesus.